A minha taça de champanhe tremia na minha mão enquanto eu ficava sozinha perto de uma coluna de mármore, observando a elite de Manhattan passar por mim como se eu não estivesse lá. Lustres de cristal banhavam a sala com luz dourada, fazendo as joias das mulheres brilharem como pequenas explosões de luz. Eu tinha pedido emprestado este vestido preto à minha colega de quarto. Ele servia bem, mas eu podia sentir como o tecido era barato em comparação com a seda e o cetim que rodopiavam à minha volta. Todas as mulheres ali falavam a linguagem secreta da riqueza. A inclinação precisa do queixo, a pressão exata de um aperto de mão, a confiança natural que vem de saber que se pertence àquele lugar. Eu não era fluente em nada disso, mais champanhe. Um empregado passou sem esperar pela minha resposta, já se dirigindo para um grupo de mulheres cujas risadas soavam como sinos delicados. Coloquei a minha taça numa bandeja que passava e aproximei-me da coluna. A minha chefe, Vivienne Hartley, insistiu para que eu participasse neste baile de gala de caridade para o hospital infantil, onde trabalhava como coordenadora de subsídios. Networking, disse ela, como se a palavra por si só pudesse transformar-me em alguém que pertencia àquele lugar. 3 horas depois, eu tinha recolhido exatamente 0 cartões de visita e sobrevivido a exatamente 0 conversas. Isso durou mais do que um reconhecimento educado. O salão de baile do Plaza Hotel estendia-se diante de mim como uma catedral de exclusão. Reconheci rostos de revistas. Havia um magnata da tecnologia a rir muito alto. Uma socialite cuja cirurgia plástica tinha apagado tudo o que havia de interessante no seu rosto. Um político cuja mão demorava-se demasiado na parte inferior das costas da sua assistente. E depois havia o canto onde se reunia o dinheiro perigoso, homens em fatos perfeitamente talhados. Os nomes eram ditos em voz baixa. Os negócios eram conduzidos em salas sem janelas. Eu não deveria estar a olhar para eles, mas o meu olhar continuava a desviar-se para o grupo perto das janelas orientais, com a cidade cintilante atrás deles. No centro daquela constelação estava um homem que fazia todos os outros ficarem ligeiramente desfocados. Rafael Capudu. Eu conhecia o nome, embora nunca o tivesse visto pessoalmente. Os tabloides chamavam-no de magnata dos negócios e promotor imobiliário. Eufemismos educados. Na realidade, ele era mais jovem do que eu esperava, provavelmente perto da minha idade, com cabelo escuro penteado para trás e um rosto que poderia ter sido esculpido em mármore renascentista, se os escultores renascentistas compreendessem a crueldade. Ele usava que sua armadura semelhante a um smoking e, quando se movia, a multidão se ajustava instintivamente, afastando-se. Sem nunca parecer notar, forcei-me a desviar o olhar. Homens como ele não existiam no mesmo universo que mulheres como eu. Eu estava ali apenas para sobreviver à noite, receber o meu troféu de participação da Vivian e voltar para o meu apartamento minúsculo no Queens, onde eu pertencia. Alésia. A voz da Vivian interrompeu os meus pensamentos. Ela apareceu ao meu lado, o seu vestido prateado refletindo a luz como uma faca. Estás à espreita. Não te trouxe aqui para te esconderes. Tenho me misturado. A mentira tinha um sabor estragado. Tens te escondido. Ela examinou a sala com eficiência predatória. Vês aquele grupo junto à mesa do leilão? A mulher de vermelho é dona de 3 hospitais em Connecticut. Apresenta-te a ela. Fala-lhe do nosso programa de alfabetização. O meu estômago apertou-se. Vivian, não estou mesmo. Se queres continuar a trabalhar no desenvolvimento sem fins lucrativos, precisas de aprender a pedir dinheiro sem te desculpares por existires. Ela apertou o meu ombro, as unhas pressionando o tecido. Vai agora. Ela desapareceu na multidão antes que eu pudesse protestar mais. Fiquei paralisada, observando a mulher de vermelho cercada por um círculo de admiradores. Tudo nela transmitia poder. A maneira como gesticulava com a taça de champanhe, o colar de diamantes em volta do pescoço, que provavelmente custava mais do que o meu salário anual. A sua crueldade casual ao dispensar um empregado que trouxe o pedido errado também era impressionante. Eu não conseguiria fazer isso. Não conseguia caminhar até lá e fingir que tinha algo a oferecer ao mundo dela. Em vez disso, virei-me para as portas da varanda, pensando que poderia sair para tomar um pouco de ar e me recompor o suficiente para tentar fazer alguns contactos antes de encerrar a noite.
Dei 3 passos quando o ombro de alguém colidiu com o meu, com força suficiente para me fazer tropeçar para o lado. O champanhe da taça de alguém espirrou no meu peito, frio e chocante. Cuidado! A mulher que me tinha batido nem sequer olhou para trás. Apenas continuou a andar com a sua comitiva, os seus risos flutuando atrás deles como perfume envenenado. Fiquei ali parada, com champanhe a escorrer pela frente do meu vestido e a grudar na minha pele. Algumas pessoas olharam para mim com expressões que variavam entre pena, diversão e total indiferença. Ninguém se moveu para ajudar. Eu era apenas um elemento defeituoso do cenário, nada mais. As lágrimas ardiam nos meus olhos, mas recusei-me a chorar. Não aqui, não na frente dessas pessoas. Abri caminho entre a multidão em direção ao que esperava ser um banheiro, mantendo a cabeça baixa e os braços cruzados sobre a mancha molhada que se espalhava pelo meu vestido. O corredor revestido de mármore, além do salão de baile, estava felizmente vazio, oferecendo um silêncio abençoado e um descanso da culpa. Encontrei um banheiro feminino e entrei, grata pelo refúgio temporário. O espelho confirmou o que eu sentia. Eu parecia alguém que havia sido marcada para a humilhação. O champanhe havia transformado o tecido preto barato em um tom de cinza, e a maquiagem que eu havia aplicado cuidadosamente estava borrada ao redor dos olhos. Peguei algumas toalhas de papel e tentei limpar o pior, mas o tecido apenas espalhou a umidade, tornando a mancha maior. Perfeito. Sussurrei para o meu reflexo. Absolutamente perfeito. Eu não podia voltar lá. Vivian ficaria furiosa, mas eu enviaria uma mensagem a ela com uma desculpa sobre não me sentir bem. Nem era uma mentira. O meu estômago revirou-se de vergonha e raiva. Eu estava zangada comigo mesma por ter vindo, com a Vivian por insistir e com a crueldade casual das pessoas que podiam arruinar a sua noite sem sequer perceberem que o tinham feito. Joguei as toalhas de papel molhadas no caixote do lixo e empurrei-me de volta para o corredor. Mas, de alguma forma, eu tinha me virado, porque esse corredor não levava de volta ao salão de baile. Em vez disso, estendia-se até um conjunto de portas duplas que eu não reconhecia, com 2 homens em fatos escuros de cada lado, como sentinelas. Antes que eu pudesse recuar, as portas abriram-se e um grupo surgiu. 5 homens em fatos caros, a falar em voz baixa. No centro de todos eles, dominando o espaço sem esforço, estava Rafael Caputo. Eu congelei. Eles caminhavam diretamente na minha direção e não havia onde me esconder ou desaparecer graciosamente. Encostei-me à parede, esperando que eles passassem sem me notar. Quase passaram. Quando o grupo estava a cerca de 3 metros de distância, um dos homens, mais corpulento do que os outros, com uma cicatriz dividindo sua sobrancelha esquerda, disse algo em italiano rápido. Os outros riram e o olhar de Rafael varreu o corredor. Seus olhos fixaram-se nos meus. O mundo balançou levemente. Eu achava que ele era impressionante do outro lado do salão de baile, mas de perto ele era avassalador. Os seus olhos eram tão escuros que pareciam pretos na iluminação fraca do corredor e pareciam possuir uma inteligência que me fazia sentir como se estivesse a ser dissecada. Ele não sorriu nem me reconheceu além daquele único momento de contato visual, que pareceu durar vários batimentos cardíacos a mais. Então, a sua atenção mudou para algo que um dos seus companheiros tinha dito, e o grupo continuou a passar por mim. Exalei, os meus ombros caíram quando o alívio tomou conta de mim. Eu tinha dado 5 passos em direção à segurança do corredor principal quando ouvi a sua voz. Espere. Não foi uma palavra alta, mas carregava autoridade absoluta. O tipo de voz que esperava obediência e a recebia sem questionar. Eu disse a mim mesma que ele não podia estar a falar comigo. Continuei a andar. Tu de vestido preto? Os meus pés pararam antes que o meu cérebro decidisse conscientemente obedecer. Virei-me lentamente, com o coração a bater forte no peito. A 5 metros de distância, Rafael Caputo estava de pé, com os seus companheiros a olharem para mim com expressões que variavam entre a curiosidade e o cálculo. Ele estudou-me com a mesma intensidade que demonstrara naquele primeiro olhar. De repente, tomei consciência do meu vestido estragado e da maquilhagem borrada, e de como estava completamente deslocada. Vem cá. Não era um pedido. As minhas pernas levaram-me para a frente pela pura força do instinto de sobrevivência. Não se recusava a homens como Rafael Caputo.
não se tivesse algum senso de autopreservação. Parei a uma distância segura, perto o suficiente para obedecer, mas longe o suficiente para manter alguma ilusão de dignidade. De perto, pude ver os sinais subtis de violência que o dinheiro não conseguia apagar. Uma fina cicatriz ao longo da linha do maxilar. O nariz ligeiramente torto sugeria que tinha sido partido e curado de forma imperfeita. As suas mãos permaneciam soltas ao lado do corpo, a postura de alguém que tinha aprendido a lutar antes de aprender a negociar. Qual é o seu nome? A voz dele era suave e quase gentil, o que de alguma forma o tornava mais perigoso. Alésia. A minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Alésia Moretti. Algo brilhou na expressão dele. Interesse, talvez, ou o reconhecimento do sobrenome italiano. Você trabalha para Vivian Hartley na fundação do Hospital Infantil. Não era uma pergunta. Senti o calor subir pelo meu pescoço. Como é que se intrometeu para saber quem está na minha cidade? Ele aproximou-se, o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro da sua colônia cara e escura, com notas de bergamota e fumo. O seu olhar desceu até a mancha de champanhe no meu vestido. Depois voltou para o meu rosto. Alguém marcou-te? Essa observação casual fez-me sentir arrepios na espinha. Foi um acidente. Não. Ele disse isso com absoluta certeza. Foi uma mensagem. Eles estão a ensinar-te que não pertences aqui. Ele inclinou ligeiramente a cabeça e estudou-me como se eu fosse um quebra-cabeças. Ele ainda não tinha decidido se iria resolvê-lo ou descartá-lo. Vais aceitar a lição? Eu deveria ter dito que sim. Deveria ter acenado com a cabeça, recuado e encontrado a saída mais próxima. Mas a suposição em seu tom de voz de que eu desistiria, de que eu era tão fraca quanto todos aqui pareciam pensar, despertou raiva em meu peito. Não preciso de lições de pessoas cuja única conquista é ter nascido rica. As palavras saíram antes que eu pudesse impedi-las. Os homens atrás de Rafael congelaram. Um deles, o que tinha cicatrizes, fez um movimento sutil em direção ao paletó, mas Rafael levantou uma mão levemente e todos relaxaram. Então, impossivelmente, ele sorriu. Isso transformou o seu rosto, suavizando as linhas duras sem fazê-lo parecer menos perigoso. Interessante. Ele virou-se para os seus companheiros e disse algo em italiano rápido demais para eu entender. Eles dispersaram-se imediatamente, voltando para o salão de baile com a eficiência coordenada de uma unidade militar. Fiquei sozinha no corredor com Rafael Caputo, cujo sorriso havia desaparecido, mas cuja atenção permanecia fixa em mim. Venha comigo, Aiesia Moretti. Ele começou a descer o corredor sem esperar pela minha resposta. Todos os meus instintos gritavam para eu correr, mas eu tinha chegado até ali. Algo, orgulho, curiosidade, ou possivelmente estupidez, fez-me segui-lo mais profundamente pelos corredores privados do hotel, longe da segurança da multidão e das testemunhas, rumo a um desfecho desconhecido. Caminhamos em silêncio por corredores que ficavam cada vez mais silenciosos e isolados. Rafael movia-se com a confiança de alguém que era dono não apenas dos edifícios, mas também do ar dentro deles. Eu lutava para acompanhar o ritmo, os meus saltos emprestados batendo contra o mármore, que provavelmente custava mais por metro quadrado do que o meu aluguer mensal. Ele empurrou uma porta sem identificação que levava a uma sala privada que eu não sabia que existia. Era uma pequena biblioteca com estantes do chão ao teto, móveis de couro que cheiravam a dinheiro antigo e janelas com vista para o Central Park. A cidade brilhava abaixo de nós como diamantes espalhados. Rafael atravessou a sala até um carrinho de bar e serviu 2 copos de um líquido âmbar de um decantador de cristal. Ele estendeu um para mim. Eu não o aceitei. Que uísque é este? Macallan de 30 anos. Quando eu não me movi, ele colocou o copo na mesa ao meu lado. Tem medo de mim. Estou apenas a ser cautelosa com um homem que tentou me puxar para uma sala privada. Inteligente. Ele tomou um gole lento do seu próprio copo, sem tirar os olhos do meu rosto. Se eu quisesse te machucar, continuou ele, não estaríamos a conversar. Essa afirmação deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, esclareceu algo. Eu estava ali porque ele tinha escolhido me ter ali, o que significava que ele queria algo. Pessoas que queriam alcançar algo podiam ser negociadas. Peguei o uísque e tomei um gole cuidadoso. Ele queimou maravilhosamente a minha garganta, aquecendo-me por dentro. Por que estou aqui? Porque és a primeira pessoa naquele círculo lá embaixo a dizer algo verdadeiro.
Ele acomodou-se numa das cadeiras de couro com graça inconsciente e gesticulou para que eu me sentasse. Todos os outros estão a atuar, fingindo e jogando jogos elaborados de status e submissão. Mas tu olhaste para mim e viste exatamente o que eu sou. Um criminoso. Ele sorriu novamente, desta vez de forma mais incisiva. É um homem que não finge que a civilização é mais do que uma fina camada de verniz. Sentei-me na ponta da cadeira oposta, mantendo a coluna reta e as mãos firmes em torno do copo de uísque. Isso não explica o que queres de mim. Direto. Gosto disso. Ele inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. O movimento trouxe-o para o meu espaço pessoal, sem que ele realmente me tocasse. Preciso de alguém para uma função específica, disse ele. Alguém que não pertença a este mundo, que não esteja corrompido pela sua política, que possa circular por certos espaços sem levantar suspeitas. O meu coração acelerou. Não estou interessado em nada ilegal. Nada ilegal. Ele interrompeu-me com autoridade silenciosa. Preciso de um par. Pestanejei. De todas as coisas que eu esperava que ele dissesse, essa não era uma delas. Um par? A minha mãe vai organizar uma série de eventos nas próximas 6 semanas. Reuniões familiares, eventos de caridade e jantares de negócios. Ela tem tentado arranjar-me mulheres adequadas de famílias apropriadas. Ele disse as palavras com o tipo de desdém normalmente reservado para discutir vermes. Preciso de alguém para desempenhar o papel de namorada de forma convincente o suficiente para fazê-la parar. Eu ri antes de conseguir me conter. Você está a brincar. Eu não brinco sobre a minha mãe. Ele tomou outro gole de uísque, olhando para mim por cima da borda do copo. 6 semanas. Você irá a eventos comigo como minha acompanhante. Nós apresentaremos uma frente unida e, quando o tempo acabar, nos separaremos amigavelmente. Serás recompensada, é claro. Como serei recompensada? $50.000, mais um guarda-roupa adequado ao papel, que poderás ficar com ele depois. Também posso abrir muitas portas para a tua carreira. A Fundação Vivian Hartley vem tentando marcar uma reunião com o Caputo Family Trust há 2 anos. Isso acontecerá se concordares. O número me atingiu como um balde de água fria. $50.000 era mais do que eu ganhava num ano. Isso pagaria os meus empréstimos estudantis. Proporcionaria estabilidade, dar-me-ia um espaço para respirar que eu não tinha desde que me formei na faculdade. Mas também era uma loucura. Por que eu? Provavelmente há centenas de mulheres que gostariam de algo permanente e que veriam isso como uma audição para o papel real. Ele pousou o copo com um clique suave. Tu não me queres, Alésia. Tu não queres esta vida. É precisamente por isso que és perfeita. Quando acabar, irás embora sem olhar para trás, sem complicações, sem drama. Apenas negócios. Eu deveria ter dito não. Cada célula racional do meu corpo gritava que envolver-me com Rafael Caputo, mesmo que fosse um relacionamento falso, era perigoso de maneiras que eu não podia prever totalmente. Mas viver de salário em salário e ver os outros flutuarem pela vida enquanto eu lutava por cada centímetro de terreno me tornou imprudente. 60 mil, ouvi-me dizer. A reunião com o fundo familiar deve acontecer antes do fim das 6 semanas, não depois. Não confio que você cumpra o acordo quando não precisar mais de mim. A sua expressão não mudou, mas havia uma mudança nos seus olhos. Talvez respeito ou diversão com a minha audácia. A reunião está marcada para dentro de 3 semanas, mas você deve seguir as minhas instruções em todos os eventos. Nada de improvisar, nada de sair do roteiro. Isso só funciona se for crível. Se a sua mãe descobrir que estamos fingindo, ela não vai acreditar, porque seremos muito convincentes. Ele levantou-se e estendeu a mão. Temos um acordo? Olhei para a sua mão, bronzeada e forte, com cicatrizes nos nós dos dedos que sugeriam histórias que eu provavelmente não queria saber. Eu poderia levantar-me e ir embora, voltar para a minha vida segura e pequena, e fingir que essa conversa nunca aconteceu, ou poderia correr o maior risco que já corri e ver aonde isso me levaria. Levantei-me e apertei a sua mão. O seu aperto era firme e caloroso, enviando uma descarga inesperada de eletricidade pelo meu braço. Combinado. Ótimo. Ele não soltou a minha mão imediatamente. O primeiro evento é amanhã à noite. Jantar em família na propriedade da minha mãe em Greenwich. Mandarei um carro buscá-la às 17 horas. Vista-se formalmente, mas sem exageros. Seja conservadora.
Ela é antiquada em relação às mulheres. Senti um frio na barriga. Não há tempo suficiente para... Vai correr tudo bem. Ele soltou a minha mão e a ausência de contato pareceu estranhamente significativa. Tudo o que precisa de fazer é sorrir, ser educada e olhar para mim como se me achasse tolerável. Acha que consegue? Levantei o queixo. Posso fingir tolerar qualquer pessoa por $60.000. Isso provocou-lhe um riso genuíno, baixo e rico. Vamos dar-nos muito bem, Alesia Moretti. Ele acompanhou-me pelos corredores, escolhendo caminhos que nos mantinham longe do salão principal. Saímos perto da entrada da praça, onde o estacionamento estava movimentado com convidados a partir. Rafael acenou, e em segundos, um Mercedes preto parou, com vidros escuros o suficiente para esconder tudo o que acontecia dentro. O motorista saiu, o mesmo homem com cicatrizes de antes, e abriu a porta traseira sem dizer nada. Marco vai levar-te para casa, disse Rafael. Envia-me a tua morada por mensagem. E a Alesia? Ele esperou até que eu olhasse para ele. Não conte a ninguém sobre o nosso acordo, nem à tua colega de quarto, nem a Vivienne, nem a ninguém. Isso só funciona se as pessoas acreditarem que é real. Acenei com a cabeça, subitamente consciente de como estava a entrar completamente no mundo dele, com todos os seus segredos e sombras. Entrei no interior de couro do carro e Marco fechou a porta com um baque sólido que parecia selar um pacto. Quando nos afastamos da praça, olhei para trás pela janela traseira. Rafael estava na calçada, com as mãos nos bolsos, vendo o carro desaparecer no trânsito de Manhattan. As luzes da cidade projetavam sombras e reflexos dourados sobre ele, fazendo-o parecer algo saído de um mito, bonito, perigoso e totalmente desumano. O que é que eu tinha acabado de concordar? Essa pergunta me atormentou durante toda a viagem até Queens, enquanto eu transferia o meu número para o telemóvel de Marco e durante a sua partida silenciosa depois de me acompanhar até a entrada do meu prédio, como se eu fosse algo precioso que precisava de proteção. Subi 5 lances de escadas até ao meu apartamento, com a mente a correr por tudo o que tinha acontecido. Lá dentro, a minha colega de quarto Sophie estava a dormir no sofá, com um livro de enfermagem aberto no peito. Cobria com um cobertor e fui para o meu quarto, onde me sentei na cama com o meu vestido estragado e fiquei a olhar para o meu telemóvel. Eu tinha o número de Rafael Caputo. Em menos de 24 horas, eu iria conhecer a mãe dele e fingir ser sua namorada. De alguma forma, impossível, eu tinha negociado um salário de uns $60.000 e uma oportunidade de carreira que poderia mudar tudo. Abri os detalhes de contato dele e digitei. Obrigada por esta noite. Depois apaguei. Muito familiar. Tentei novamente, ansiosa pelo dia seguinte. Muito ansiosa. Finalmente decidi me pôr. Endereço 847 42nd Street. Apartamento 4B. É elegante, mas subtil, não é chamativo. Entendido. A resposta dele chegou em segundos. Durma bem, Alesia. Amanhã você se tornará outra pessoa. Coloquei o telemóvel de lado e deitei-me na cama. Ainda estava a usar o vestido e ainda sentia um leve cheiro de champanhe, whisky e a colônia de Rafael. Amanhã serei outra pessoa. Serei o tipo de pessoa que namora chefes da máfia e participa de jantares de família em Greenwich Estates. O tipo de pessoa que pertence a esse mundo, mesmo que seja tudo fingimento. A mancha de champanhe secou, deixando uma sombra mais escura no tecido. Toquei-a suavemente, lembrando-me da humilhação de ficar naquele salão de baile, invisível e indesejada. Alesia parecia alguém de outra vida. Amanhã serei a namorada de Rafael Caputo. Talvez, apenas talvez, eu aprendesse a linguagem secreta do poder que eu procurava a noite toda. Mesmo que fosse apenas por 6 semanas, mesmo que fosse tudo uma mentira bonita e perigosa. Fechei os olhos e tentei dormir, mas tudo o que eu conseguia ver era o rosto de Rafael. Naquele momento, ele sorriu. Parecia perigoso e divertido, e olhava para mim como se eu fosse algo digno da sua atenção, como se eu fosse importante. Era viciante, e eu estava até a aprender que o vício tinha uma maneira de reescrever todos os seus planos. O dia seguinte passou num borrão de ansiedade e preparação. Liguei para o trabalho a dizer que estava doente e ignorei as mensagens irritadas da Vivian sobre a minha saída antecipada do baile. Ao meio-dia chegou um pacote,
Um saco de roupa contendo um vestido azul marinho escuro com um decote modesto e uma bainha que caía logo abaixo dos joelhos. Combinei-o com saltos nude e joias discretas. Escondida dentro estava uma nota que dizia: "Para esta noite o vestido cai perfeitamente", o que significava que Rafael tinha conseguido avaliar o meu tamanho naqueles breves momentos no corredor. Isso deveria ter sido invasivo, mas, em vez disso, me emocionou de uma forma que eu não queria examinar muito de perto. Ele prestou atenção. Ele percebeu os detalhes e escolheu algo que me deixava elegante e sofisticada sem esforço. Sophie percebeu a sacola quando chegou em casa depois do turno no hospital. De onde veio isso? Evento de trabalho. Menti com naturalidade. Viven enviou, mas Viven nunca envia nada, exceto e-mails passivo-agressivos. Sophie me estudou, seu instinto de enfermeira para detectar irregularidades alertado. O que está acontecendo com você? Você está agindo de forma estranha desde ontem à noite. Estou apenas cansada. A gala foi exaustiva. Retirei-me para o meu quarto antes que ela pudesse fazer mais perguntas, fechando a porta na cara da sua expressão suspeita. Exatamente às 17 horas, meu telefone vibrou. Peguei na minha bolsa nova, cara e misteriosamente perfeita, e desci as escadas. O mesmo Mercedes estava à espera na berma, mas desta vez Rafael estava sentado no banco de trás. Ele vestia um fato cinza escuro com uma camisa branca de gola aberta e parecia simultaneamente relaxado e totalmente no controle. Quando me sentei ao lado dele, o seu olhar percorreu-me de cima a baixo, avaliando-me. Perfeito, disse ele. Pareces alguém que eu escolheria, não alguém que eu compraria. Não tenho a certeza se isso é um elogio. É sim, confia em mim. Marco entrou no trânsito e Rafael virou-se para mim. Regras básicas antes de chegarmos. Primeiro, contato físico. Precisamos parecer à vontade um com o outro. Portanto, haverá contato físico. Exemplos incluem a minha mão nas tuas costas, o teu braço entrelaçado no meu e, possivelmente, o meu braço em volta dos teus ombros. Nada de inapropriado, mas frequente o suficiente para transmitir intimidade. Acenei com a cabeça, sentindo o calor subir pelo meu pescoço. Ok, segundo o pano de fundo. Nós nos conhecemos há 3 meses em uma arrecadação de fundos para um hospital. Você era apaixonado pelo programa de alfabetização e fiquei impressionado com a sua dedicação. Nós temos nos visto discretamente desde então, porque eu queria mantê-lo separado da minha vida profissional até ter certeza de que nosso relacionamento era sério. E agora é sério. Agora estou pronto para que a minha mãe saiba sobre ti, o que é significativo na nossa família. A sua expressão endurece ligeiramente. Ela provavelmente vai testar-te várias vezes esta noite. Vai fazer perguntas destinadas a confundir-te e fazer observações com o objetivo de fazer-te sentir inadequado. Não morda a isca. Mantenha a calma. Seja respeitoso. Mas não deixe que ela o intimide. E se eu não conseguir fazer isso, tu vais conseguir. Ele disse isso com tanta convicção que quase acreditei nele. Tu enfrentaste-me ontem à noite quando a maioria das pessoas teria cedido. Tu negociaste. Isso requer coragem. Basta canalizar essa energia esta noite. A viagem até Greenwich demorou mais do que eu esperava, o que me deu tempo para memorizar os detalhes do nosso relacionamento falso. O restaurante favorito dele, onde tivemos o nosso primeiro encontro de verdade. O jeito como eu tomo café, as pequenas coisas que os casais sabem um sobre o outro. Rafael me passou as informações com a eficiência de alguém conduzindo uma reunião militar, e eu absorvi tudo. Minha memória ficou mais afiada sob pressão. A propriedade Caputo surgiu na paisagem de Connecticut como algo saído de um filme. Muros de pedra, jardins bem cuidados e uma casa principal que parecia mais um palácio do que uma residência. Os seguranças nos deixaram passar pelos portões de ferro sem que Marco precisasse reduzir a velocidade. Subimos uma estrada ladeada por carvalhos antigos. Minhas mãos estavam suadas. Limpei-as discretamente no meu vestido. Rafael percebeu. Alisia. Ele esperou até eu olhar para ele. Respire. Você está aqui porque eu a escolhi. Isso significa algo nesta família. Eles ficarão curiosos, talvez até desconfiados, mas respeitarão a minha decisão. Apenas siga o meu exemplo. Marco abriu a porta e Rafael saiu, estendendo a mão para me ajudar. Foi um gesto cortês e protetor, e percebi com um sobressalto que ele já estava a desempenhar o papel.
Peguei na mão dele e deixei-o guiar-me para fora, e não a soltei quando fiquei ao lado dele. Os dedos dele apertaram os meus. Talvez fosse aprovação, ou apenas reforço do guião. Caminhamos juntos até a entrada. O polegar dele acariciou distraidamente os meus nós dos dedos, um gesto que parecia íntimo demais para algo ensaiado. Antes de chegarmos lá, a porta da frente se abriu, revelando uma mulher na casa dos 60 anos, com os olhos escuros de Rafael e uma beleza que havia sido refinada pela idade, em vez de afetada por ela. Ela usava um vestido preto simples, que provavelmente custava mais do que o meu carro, e sorria com o calor de uma cobra avaliando sua presa. Rafael. Ela beijou as duas bochechas dele e então voltou aquele olhar penetrante para mim. E a senhora deve ser Alésia, senhora Caputo. É uma honra conhecê-la. Estendi a mão e fiquei grata quando ela a apertou, em vez de beijar a minha bochecha. Ainda não estava preparada para aquele nível de falsa intimidade. Por favor, chame-me Francesca. O sotaque dela era a pura elegância do velho mundo. Entrem, entrem. Todos estão ansiosos para conhecer a mulher que capturou a atenção do meu filho. Ela conduziu-nos por um átrio que parecia saído de um museu, com piso de mármore, pinturas renascentistas e uma escadaria que se curvava para cima como algo saído de um conto de fadas. Mas isto não era um conto de fadas. Era uma cova de leões. E eu estava prestes a atuar para uma plateia que me devoraria viva se eu vacilasse. Entramos numa sala de jantar, onde uma longa mesa tinha sido posta para 12 pessoas. As pessoas circulavam com cocktails, homens em fatos caros e mulheres em vestidos elegantes, todos a virar-se para me avaliar. Ao entrarmos, senti o peso da atenção deles. A mão de Rafael moveu-se para a parte inferior das minhas costas, proporcionando uma presença calorosa e constante. Pessoal, disse ele, esta é a Alessia. As apresentações se misturaram, primos, colegas de trabalho, familiares e amigos, todos com nomes italianos que eu tinha dificuldade em lembrar. Eles apertaram a minha mão, beijaram as minhas bochechas e murmuraram gentilezas, enquanto me avaliavam. Eu sorri e agradeci por me receberem, tentando não pensar em como estava completamente fora do meu ambiente. O jantar foi um ritual formal, com pratos a aparecer e desaparecer sob a supervisão de funcionários silenciosos. Sentei-me ao lado de Rafael, que mantinha uma mão casualmente apoiada no meu joelho debaixo da mesa. Um gesto de posse que também servia como uma presença tranquilizadora. Quando comecei a entrar em pânico sob uma enxurrada de perguntas sobre o meu passado, família e trabalho, os seus dedos apertaram suavemente os meus para me lembrar de respirar. Francesca presidia a mesa, conduzindo a conversa com a habilidade de uma maestrina. Ela me perguntou sobre o meu trabalho na fundação do hospital, a minha formação e a origem da minha família de maneira aparentemente casual, mas era claramente uma forma de coletar informações. Moretti, ela refletiu. De onde? Itália. Meus avós eram de Nápoles, eu disse, mas eles partiram quando meu pai era jovem. Eu nunca estive na Itália. Nunca. Ela pareceu genuinamente surpreendida. Rafael, tens de levá-la. Uma mulher deve conhecer as suas raízes. Já falamos sobre isso, disse Rafael suavemente. Talvez neste outono, quando a agenda de trabalho dela permitir. A mentira saiu da sua boca com tanta facilidade que quase acreditei nela. Olhei para ele e ele encontrou o meu olhar com uma expressão de pura representação. Afeto, orgulho, o olhar de um homem que encontrou algo valioso. Por um momento, esqueci que estávamos a fingir. A sobremesa chegou, algo elaborado com chocolate e folha de ouro. E a conversa mudou para negócios. Os homens dominaram essa parte da noite discutindo negócios imobiliários e projetos de construção em termos deliberadamente vagos. Eu ouvia, tentando entender o subtexto, mas estava principalmente grata por o foco ter se afastado de mim. De repente, o primo de Rafael, Dante, que estava sentado à minha frente com um sorriso predatório, dirigiu-se diretamente a mim. Então, Alessia, começou ele, o que acha do novo empreendimento do Rafael em Red Hook? Eu não fazia ideia do que ele estava a falar, mas a mão de Rafael apertou o meu joelho em sinal de aviso. Era um teste. Tomei um gole lento de vinho, ganhando tempo. Acho que Rafael tem excelentes instintos sobre os padrões de crescimento da cidade. O sorriso de Dante se ampliou. Mas você aprova?
Ela é uma rapariga simpática que trabalha num hospital infantil. Certamente toda essa construção, desalojando famílias de baixa renda, deve preocupá-la. A armadilha era óbvia agora. Ou eu criticava os negócios de Rafael e parecia desleal, ou tolerava o desalojamento e parecia hipócrita. Pousei o meu copo de vinho e olhei diretamente para Dante. Acho que o desenvolvimento da cidade é complicado, e fingir que há respostas simples é ingenuidade. Também acho que Rafael é o tipo de homem que encontra soluções em vez de apenas identificar problemas. Virei-me para Rafael, suavizando a minha expressão. É por isso que o respeito. O olhar de Rafael tinha algo que quase se assemelhava a calor genuíno, e é por isso que a respeito. Ele inclinou-se e beijou a minha têmpora. Um gesto natural e inesperado que me fez estremecer ligeiramente. Os seus lábios estavam quentes contra a minha pele, e por um segundo vertiginoso, esqueci que era tudo teatro. Então, ele afastou-se e o momento terminou. Dante riu e ergueu a taça. Escolha interessante, prima. Aprovo. O resto do jantar passou sem mais perguntas. Quando o café foi servido, Francesca fez um gesto para que as mulheres a seguissem até o salão, deixando os homens à mesa. Olhei para Rafael em pânico, mas ele me deu um aceno sutil. Vá em frente. O salão era decorado com estofados de seda e antiguidades que provavelmente eram anteriores à Constituição. Francesca serviu pequenos copos de limoncello e as outras mulheres começaram a conversar sobre seus planos para o verão e as conquistas dos filhos. Sentei-me na ponta de um sofá, tentando parecer que pertencia àquele lugar. Francesca sentou-se ao meu lado, com uma presença autoritária. Estás nervosa. Não adiantava negar. Sim. Ótimo. Deves estar. Ela tomou um delicado gole de limoncello. Meu filho é complicado e perigoso, de maneiras que provavelmente não compreendes totalmente. Mas ele trouxe-te aqui, o que significa que és importante para ele. Então vou ser direta. O que queres do Rafael? Fiquei surpreendida com a franqueza da pergunta. Pensei nos 46 mil libras, na oportunidade de carreira e em todas as outras razões práticas pelas quais concordei com esta farsa. Mas os olhos de Francesca eram perspicazes demais para mentiras. Quero compreendê-lo, disse eu, o que era, pelo menos em parte, verdade. Ele é diferente de todas as pessoas que conheci. Intenso e cuidadoso ao mesmo tempo. Quero ver quem ele é quando não está a exibir o seu poder. Algo passou pelo rosto dela. Aprovação, talvez, ou surpresa. A maioria das mulheres quer possuí-lo. Tu, no entanto, queres compreendê-lo. Isso é revigorante. Ela deu uma palmadinha na minha mão, os seus dedos pesados com anéis. Tem cuidado, querida. Compreender homens perigosos pode tornar-te perigosa também. Antes que eu pudesse responder, os homens voltaram a juntar-se a nós, com Rafael a mover-se diretamente para o meu lado. Pronta para ir? Perguntou ele. Um alívio inundou-me. Nos despedimos e Francesca beijou minhas duas bochechas, sussurrando em meu ouvido. Você se saiu bem esta noite. Então voltamos para o Mercedes, saindo da propriedade, e eu finalmente pude relaxar. Rafael esperou até passarmos pelo portão antes de falar. Você superou as expectativas. Seu primo Dante estava me testando. Ele testa todo mundo. Lidaste com isso na perfeição. Ele mudou de posição no banco e virou-se na minha direção. O que se passa com a minha família é que eles respeitam mais a força do que a simpatia. Mostraste coragem esta noite. Isso é importante. A tua mãe disse algo estranho. Ela disse que compreender homens perigosos também te torna perigosa. Ela é uma mulher sábia. A sua expressão era indecifrável na penumbra do carro. É isso que estás a fazer, Alessia? A tentar compreender-me? Não é para isso que me pagas? Para compreender o suficiente para ser convincente? Talvez. Ele olhou pela janela para a paisagem escura de Connecticut, que passava rapidamente. Por outro lado, talvez eu tenha escolhido-te porque és a primeira pessoa em anos que ainda não formou uma opinião sobre quem eu devo ser. A vulnerabilidade nessa afirmação apanhou-me completamente de surpresa. Este era Rafael Caputo, o mais notório agente político de Manhattan, e ele parecia quase solitário. Não sabia o que pensar disso, então guardei a informação para considerar mais tarde. Voltamos para a cidade em silêncio. Quando Marco parou em frente ao meu prédio, Rafael acompanhou-me até a porta,
apesar dos meus protestos. O próximo evento é na sexta-feira, disse ele. É um leilão de caridade no Met. Enviarei os detalhes sobre o traje apropriado. Obrigado por esta noite. O vestido, a preparação, tudo. De nada, respondeu ele, hesitando por um momento, antes de esticar o braço e colocar uma mecha de cabelo solta lá atrás da minha orelha. Foi um gesto muito íntimo para o que deveria ser. És boa nisto, Alísia, disse ele baixinho. Melhor do que eu esperava. Lembra-te, é uma atuação. Não te confundas sobre o que é real. O aviso parecia dirigido tanto a ele quanto a mim. Antes que eu pudesse responder, ele se virou e voltou para o carro que o esperava, deixando-me parada na entrada do meu prédio decadente. Eu estava usando um vestido que custava mais do que meu aluguel, e minha mente estava girando com tudo o que tinha acabado de acontecer. Uma vez dentro, desabei na cama sem me dar ao trabalho de trocar de roupa. Sophie estava trabalhando no turno da noite, então eu estava sozinha. Estava suminha com os meus pensamentos e o leve traço da colônia de Rafael, onde ele tinha beijado a minha têmpora. É apenas uma encenação. Lembrei a mim mesma que nada disso era real. Ele estava a apagar-me para fingir, e era exatamente isso que eu estava a fazer. Mas quando fechei os olhos, só conseguia ver o jeito como ele me olhou do outro lado da mesa de jantar. Como se eu fosse algo precioso. Como se ele tivesse encontrado algo precioso e não estivesse pronto para compartilhar com o mundo. O mais assustador era que parte de mim desejava que fosse real. Adormeci com o vestido azul marinho que usei o dia todo, sonhando com portões de ferro, homens perigosos e o fantasma de lábios quentes contra minha têmpora. As 3 semanas seguintes passaram num borrão surreal de eventos e apresentações. Um leilão de caridade no Met, onde Rafael ofereceu $50.000 por um Rothko e se inclinou para sussurrar. É isso que tu vales para mim, enquanto todos observavam. E um jantar privado num restaurante sem placa, onde senadores e juízes comiam nas mesas próximas e fingiam não notar a presença dele. Depois, houve um fim de semana nos Hamptons, na propriedade de alguém, onde aprendi que os verdadeiramente ricos não possuem coisas. Eles colecionam experiências. Durante todo esse tempo, Rafael desempenhou o seu papel na perfeição. Ele era o namorado atencioso e o protetor cuidadoso que mantinha a mão nas minhas costas em salas lotadas e me observava como se eu fosse a única pessoa que valesse a pena ouvir. Em público, éramos perfeitos. Em privado, durante as viagens de carro entre os eventos, mantínhamos a distância, mas ela estava diminuindo. Percebi isso nas pequenas coisas. Ele começou a enviar-me mensagens durante o dia sobre assuntos não relacionados ao nosso acordo, pedindo a minha opinião sobre artigos e partilhando observações sobre a cidade. A sua mão permanecia na minha cintura por um momento a mais depois de terminarmos a apresentação, e às vezes eu o flagrava a observar-me com uma expressão que eu não conseguia definir. A reunião com o fundo da família Caputo aconteceu na 3ª semana, exatamente como prometido, quando ele pensou que eu não estava a olhar. O Rafael sentou-se ao meu lado durante a minha apresentação sobre o programa de alfabetização do hospital e, embora não tenha falado muito, a sua presença dizia tudo. Os curadores aprovaram o financiamento para manter o programa em funcionamento por 5 anos. Vivian ligou-me pessoalmente para expressar o seu espanto com o meu sucesso em networking. Eu deveria ter me sentido triunfante. Em vez disso, senti-me vazia, como se estivesse a viver a vida de outra pessoa. Na sexta-feira da 3ª semana, Rafael me buscou para outro jantar em família, mas sua expressão estava mais sombria do que o normal. Ele ficou calado durante o trajeto, com o maxilar cerrado e os dedos tamborilando no joelho. O único sinal de agitação que eu já tinha visto nele. "O que há de errado?" perguntei. Ele olhou para Marco no banco da frente e depois para mim. "Há uma complicação. Um dos antigos sócios do meu pai, um homem chamado Salvatore Costa, tem tentado desafiar a posição da nossa família. Ele é perigoso e imprevisível e tem feito perguntas sobre ti." Senti um frio no estômago. "Que tipo de perguntas? Sobre a tua origem e se és uma fraqueza que ele pode explorar?" A mão de Rafael encontrou a minha e apertou-a com força. "Não vou deixar que nada te aconteça", disse ele, "mas preciso que tenhas cuidado. Se alguém se aproximar de ti quando eu não estiver presente, qualquer pessoa, deves ligar-me imediatamente. Rafael, talvez devêssemos parar. Se estou a colocá-lo em risco, então não está."
Ele disse isso com tanta convicção que acreditei nele. Costa está a testar os limites. É o que homens como ele fazem, mas ele não vai tocar em si porque sabe o que eu faria se ele tentasse. A possessividade na sua voz causou-me arrepios na espinha. Essa não era a imagem que mostrávamos ao mundo. Era crua e perigosa. Percebi com horror crescente que as linhas entre o falso e o real se tinham confundido sem que nenhum de nós tivesse percebido quando isso aconteceu. O jantar daquela noite foi tenso. Rafael manteve-me perto, a sua linguagem corporal gritando proteção. Francesca percebeu. Os seus olhos perspicazes não deixavam escapar nada, mas ela não comentou diretamente. Em vez disso, depois do jantar, ela puxou-me de lado para o seu escritório privado. Salvatore Costa é uma cobra, disse ela sem preâmbulos. Ele tem andado à volta da minha família desde que o meu marido morreu, à procura de oportunidades para atacar. Agora encontrou uma. Sabes, eu não sou realmente... Parei antes de terminar a frase. Na verdade, não sou namorada do Rafael, mas a Francesca não podia saber disso. Provavelmente estás a perguntar-te por que estou a contar-te tudo isto. Ela serviu 2 copos de grapa e entregou-me um. Porque quer tenhas planeado ou não, tornaste-te importante para o meu filho. Vejo a forma como ele olha para ti e se posiciona entre ti e o mundo. Isso não é uma estratégia. É real. O meu coração bateu rapidamente. Estás enganada. Nunca me engano em relação aos meus filhos. Ela tomou um gole lento, estudando-me por cima da borda do copo. Então, aqui está o que precisas de entender. Ser importante para o Rafael faz de ti um alvo. Se te importas com ele, ser inteligente em relação à tua segurança. E se não te importas com ele? Ela deixou a frase no ar, mas a ameaça era clara. Eu importo-me com ele. As palavras saíram antes que eu pudesse pensar se isso era verdade. Mas dizê-las foi como saltar de um precipício para o vazio. A expressão de Francesca suavizou-se ligeiramente. Então tem cuidado, querida, e não partas o coração dele. Homens perigosos têm uma maneira de se tornarem catastróficos quando são magoados. A viagem de volta à cidade naquela noite foi silenciosa. Rafael olhou pela janela, perdido em pensamentos que não compartilhou. Quando chegamos ao meu prédio, esperei que ele deixasse Marco me levar até lá, como de costume. Em vez disso, ele saiu do carro e me acompanhou até o andar de cima. Não precisas de fazer isso, comecei. Preciso sim. Ele esperou enquanto eu destrancava a porta do meu apartamento e depois me seguiu para dentro sem pedir permissão. Sophie estava a trabalhar num turno diferente, então o apartamento estava vazio. Rafael percorreu o pequeno espaço, verificando as janelas e fechaduras com eficiência profissional. Quando terminou, virou-se para mim na minha pequena sala de estar. Pela primeira vez desde que o conheci, ele parecia inseguro. Preciso de lhe dizer uma coisa, disse ele. Este acordo que fizemos não está a funcionar como eu planeei. A minha garganta ficou seca. O que quer dizer? Não posso continuar a fingir que isto é apenas um negócio. Ele atravessou a distância entre nós em 2 passos e parou perto o suficiente para que eu tivesse de inclinar a cabeça para trás para encontrar o seu olhar. Eu falei sério no que disse no Matt. Tu vales mais do que estou a pagar. Tu vales mais do que essa farsa. Rafael, deixa-me terminar. A mão dele subiu para segurar o meu rosto, o polegar dele acariciando a minha maçã do rosto com uma gentileza dolorosa. As últimas 3 semanas contigo foram a coisa mais real na minha vida em muito tempo. Tu me vês, não o poder, o dinheiro ou o medo, apenas a mim. Nunca desejei nada tanto quanto desejo que continues a olhar para mim assim. A minha respiração parou. Isto não podia estar a acontecer. Era para ser falso, controlado e seguro. Mas a forma como ele me tocava e a honestidade crua na sua voz deixavam claro que nada nisto era falso. Isto é uma má ideia, sussurrei. Tu sabes disso. Provavelmente a pior ideia que já tive. Ele baixou a testa para repousar contra a minha, e eu podia sentir a tensão no seu corpo e a contenção que ele estava a exercer para não fechar a distância final entre nós. Diz-me para ir embora. Diz-me que isto é apenas trabalho e eu sairei por aquela porta agora mesmo. Eu deveria ter dito isso. Teria protegido a ambos do desastre inevitável de cruzar essa linha. Mas eu vinha mentindo para mim mesma há 3 semanas, fingindo que meu coração acelerado e minhas noites sem dormir eram apenas ansiedade de desempenho. Eu fingia que não revivia cada toque casual,
cada momento de calor em seus olhos e cada segundo de sua atenção como se fossem tesouros que eu pudesse acumular. Em vez de falar, eu diminuí a distância e o beijei. Ele congelou por um momento. Talvez fosse surpresa, ou para me dar uma última chance de desistir. Então, os seus braços envolveram-me, aprofundando o beijo e apagando todas as barreiras cuidadosas que tínhamos construído. Ele tinha gosto de uva e perigo, e as suas mãos moviam-se pelas minhas costas, como se estivesse a memorizar a minha forma. Entrelacei os meus dedos nos seus cabelos e permiti-me sucumbir à verdade catastrófica que vinha evitando. Eu tinha me apaixonado completa e irrevogavelmente por Rafael Caputo. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, ele pressionou a testa contra a minha novamente. Vamos fazer isto. Chega de fingir. A tua mãe avisou-me, disse ela. Compreender homens perigosos torna-te perigosa também. A minha mãe tem razão. Ele afastou-se o suficiente para olhar nos meus olhos. Mas acho que sempre foste perigosa, Alísia. Só ainda não sabias disso. Ele beijou-me novamente, mais gentilmente desta vez, e senti a minha última resistência desmoronar-se. Tínhamos mais 3 semanas do nosso acordo original. Mais 3 semanas para descobrir se o que tínhamos encontrado na nossa atuação poderia sobreviver no mundo real. Mais 3 semanas antes que Salvatore Costa, ou outra pessoa, decidisse testar até onde Rafael iria para me proteger. Mas ali no meu apartamento, com os braços de Rafael à minha volta, nada disso parecia importar. Pela primeira vez desde que concordei com esse acordo insano, eu não estava a pensar em dinheiro, oportunidades de carreira ou estratégias de saída. Eu só estava a pensar em como era bom ser abraçada por alguém que conseguia ver, além de todas as minhas defesas cuidadosamente construídas, e enxergar a pessoa por baixo delas. Alguém que era perigoso, danificado e totalmente relutante em me deixar ir agora que me tinha encontrado. Ficamos assim por muito tempo, com as testas encostadas e a respirar o ar um do outro, equilibrados à beira de algo que poderia destruir-nos a ambos. Percebi com clareza cristalina que já não me importava com o perigo. Só me importava com ele. As 2 semanas seguintes foram diferentes. Continuamos a participar em eventos e a desempenhar os nossos papéis para a mãe dele e os vários observadores que acompanhavam os movimentos de Rafael. Mas agora, quando a mão dele encontrava a minha em momentos privados, não era uma encenação. Quando ele me puxava para perto dele no banco de trás do carro e me beijava na têmpora ou no cabelo. Era porque ele queria, não porque alguém estava a observar. Ele começou a ficar mais tempo quando me deixava em casa, às vezes até ao amanhecer, apenas a conversar. Eu descobri sobre a sua infância, a violência que ele testemunhou, o peso das expectativas colocadas sobre ele como filho mais velho e a dor silenciosa que ainda sentia pelo pai. Por sua vez, ele ficou a saber das dificuldades da minha família após a morte da minha mãe, da minha determinação em construir algo significativo, apesar de não ter nada para começar, e do meu medo de nunca ser suficiente. És mais do que suficiente, disse ele, traçando padrões na palma da minha mão com as pontas dos dedos. És tudo. Mas a sombra de Salvatore Costa crescia. Rafael designou Helena, uma mulher tranquila e eficiente, para me acompanhar ao trabalho. No início protestei, mas depois de o mesmo carro me seguir por 3 dias consecutivos, parei de discutir. O mundo de Rafael estava a invadir o meu, e parecia inútil resistir. O evento final das nossas 6 semanas juntos foi uma gala na propriedade de Rafael. Uma propriedade à beira-mar no Brooklyn com vistas deslumbrantes de Manhattan. Era para ser uma celebração, o culminar do nosso acordo. Em vez disso, parecia que estávamos a entrar numa armadilha. Senti isso assim que chegamos. A segurança estava mais reforçada do que o habitual, com os homens do Rafael posicionados em todas as entradas e com um ar ameaçador. O próprio Rafael estava tenso, com a mão sempre nas minhas costas, enquanto nos movíamos entre a multidão de convidados. Algo está errado, sussurrei. O Costa está aqui, sem ter sido convidado. O Rafael cerrou os dentes. Ele está a fazer uma declaração. Procurei-o na multidão e encontrei-o. Um homem de cabelos grisalhos na casa dos 60, com um rosto que já fora bonito antes que a crueldade o remodelasse. Ele estava perto das janelas orientais com a sua comitiva,
observando Rafael e eu com uma expressão que me deu arrepios. O que ele quer? Provar que sou fraca e que tu és uma vulnerabilidade que ele pode explorar. Rafael guiou-me para o interior do salão de baile, fora do campo de visão de Costa. Fica perto de mim, não te afastes de mim por nenhum motivo. No entanto, uma hora depois do início da noite, pedi licença para ir à casa de banho, apesar da relutância visível de Rafael. Helena acompanhou-me e ficou de guarda do lado de fora da porta. Eu tinha acabado de lavar as mãos quando ouvi uma briga no corredor, algo batendo na parede e um grunhido de dor. Abri a porta com força. Helena estava deitada no chão com sangue a escorrer do nariz e dois homens desconhecidos estavam parados no corredor. Antes que eu pudesse gritar, um deles tapou a minha boca com a mão e me arrastou em direção a uma saída de serviço. O terror percorreu-me como uma descarga elétrica. Mordi com força a mão que cobria a minha boca e senti o gosto de sangue. O homem praguejou. O seu aperto afrouxou o suficiente para eu me libertar e correr. Não em direção ao salão de baile, mas em direção às escadas que levavam ao telhado. Não pensei, apenas agi por puro instinto de sobrevivência. Atrás de mim, ouvia-se o barulho de passos. E rompi pela porta de acesso ao telhado para o ar frio da noite. A cidade brilhava à minha volta como falsas promessas. Não havia para onde ir, nem onde me esconder. A porta se abriu atrás de mim e Salvatore Costa saiu, ladeado pelos seus homens. De perto, ele era menor do que eu esperava, mas a crueldade nos seus olhos era ampliada. Alesia Moretti. Ele disse o meu nome como se fosse uma maldição. Sabes o que representas? A maior fraqueza de Rafael Caputo, a coisa que finalmente o torna vulnerável. Recuei em direção à beira do telhado, os meus pensamentos girando enquanto procurava opções. O que quer que penses que sou para ele, estás enganado. E tô? Ele sorriu e foi a coisa mais assustadora que eu já tinha visto. Então não te importará se eu te remover da equação. Ou Rafael deixa-te morrer, provando que não és importante, ou destrói a sua organização a tentar salvar-te, provando que és exatamente a vantagem de que preciso. A porta de acesso ao telhado explodiu novamente e Rafael surgiu, parecendo algo saído de um pesadelo. A sua violência mal estava controlada e a sua arma já estava em punho. Atrás dele, Marco e 6 outros homens armados invadiram o telhado, movendo-se com precisão letal. Toca nela e morre. A voz de Rafael estava completamente desprovida de emoção, de uma forma que prometia coisas indescritíveis. Essas são as tuas únicas opções, Salvatore. Vai-te embora agora, ou vou pintar este telhado com o que restar de ti. Costa levantou as mãos em sinal de rendição fingida. Tão dramático. Estava apenas a ter uma conversa com a tua linda rapariga, a conhecê-la melhor, fazendo com que os teus cães lhe colocassem as mãos em cima. Rafael deu um passo à frente e eu pude ver o cálculo nos seus olhos, ângulos e distâncias. Quem morreria primeiro se isso se transformasse num tiroteio? Última chance, vá embora. Por um momento de tirar o fôlego, o mundo ficou equilibrado na ponta de uma faca. Então Costa sorriu novamente e fez um gesto para os seus homens. Eles recuaram em direção à porta de acesso ao telhado, movendo-se lentamente e mantendo as mãos visíveis. Isso não acabou, disse Costa ao chegar à porta. Acha que uma mulher vale a pena para começar uma guerra? A expressão de Rafael não mudou. Acho que o fato de me estar a testar novamente significa que não fui claro. A Alésia está fora dos limites. Toque-lhe, ameace-a ou mesmo olhe para ela da maneira errada. E eu desmantelarei tudo o que construiu, peça por peça, enquanto você assiste. Depois matarei todos aqueles de quem você gosta. Eventualmente matarei você também. Estamos entendidos agora? Houve uma mudança no rosto de Costa quando ele percebeu que Rafael estava falando sério. Ele acenou com a cabeça uma vez e desapareceu escada abaixo com os seus homens. No momento em que eles se foram, Rafael guardou a arma e veio até mim em 3 passos. As suas mãos emolduraram o meu rosto e os seus olhos me examinaram em busca de ferimentos. Você está ferida? Eles tocaram em você? Estou bem. Eu só... A minha voz falhou quando a adrenalina invadiu o meu corpo. Ele ia matar-me para provar um ponto. Não, as mãos de Rafael tremiam ligeiramente contra a minha pele. Era o único sinal de quão perto ele tinha chegado da violência total.
Eu teria queimado esta cidade até ao chão antes de deixar que ele te magoasse. Entendes isso? Nada. Nenhum negócio, nenhum território, nenhuma paz importa mais do que a tua segurança. Essa declaração deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, ela acalmou algo no meu peito. Eu amo-te, sussurrei. Sei que isso não faz parte do nosso acordo. Sei que é loucura, mas antes que eu pudesse terminar, ele me beijou, simultaneamente desesperado, possessivo e terno. Quando ele se afastou, seus olhos estavam em chamas. Eu te amei no momento em que você negociou comigo até US$ 60.000. Eu te amei quando você enfrentou a minha mãe. Amei-te a cada segundo desde então, mesmo quando tentava convencer-me de que não amava. Os homens dele desapareceram discretamente para o andar de baixo, dando-nos privacidade. A cidade brilhava abaixo de nós, e em algum lugar naquela extensão de luz e sombra, Salvatore Costa planeava o seu próximo passo. Mas aqui em cima, naquele momento, nada disso importava. O que fazemos agora? Perguntei. Agora? Rafael puxou-me para perto, com um braço à volta dos meus ombros e o outro ainda a tremer da violência que quase tinha desencadeado. Agora vou deixar bem claro para todos nesta cidade que estáis sob a minha proteção. Ameaçar-te é o mesmo que declarar guerra. E depois vamos descobrir o que vem a seguir, porque as nossas 6 semanas acabaram e não vou deixar-te ir. Eu também não quero que me deixes ir. Ótimo. Ele pressionou os lábios na minha testa e pude sentir o seu corpo relaxar ligeiramente, sabendo que eu já o estava a manter seguro pelo tempo que ele precisasse de mim. Ficamos assim no telhado enquanto a festa continuava lá embaixo. Duas pessoas que se depararam com algo real enquanto fingiam que era falso. O perigo ainda não tinha acabado. Costa iria se reorganizar. Outras ameaças iriam surgir. O mundo de Rafael sempre teria sombras que eu precisaria aprender a navegar. Mas eu tinha deixado de ter medo. Em algum lugar entre o Plaza Hotel e este telhado, eu tinha me transformado de uma estranha em alguém que reivindicava o seu lugar no mundo perigoso e complicado de Rafael. Eu tinha feito isso não mudando quem eu era, mas sendo exatamente eu mesma. Teimosa, determinada e relutante em aceitar que o amor tinha de ser seguro para ser real. O telemóvel de Rafael vibrou e ele relutantemente o tirou do bolso. Sua expressão endureceu ao ler a mensagem. Costas havia solicitado formalmente uma reunião. Negociações de paz. Isso é bom. É melhor do que uma guerra aberta. Ele guardou o telemóvel e pegou minha mão. Mas isso significa que as próximas semanas serão delicadas. Você consegue lidar com isso? Pensei nas últimas 6 semanas, os galas e os jantares em família, as atuações cuidadosas e os momentos genuínos, o terror neste telhado e a convicção absoluta de Rafael quando prometeu destruir qualquer um que me ameaçasse. Eu tinha sobrevivido a tudo isso, prosperado nisso até. Eu consigo lidar com qualquer coisa, disse, limpando a garganta, desde que você seja honesto comigo sobre o que estamos a enfrentar. Sempre. Ele levou a minha mão aos lábios e beijou os meus nós dos dedos com uma galanteria inconsciente. Sem mais segredos, sem mais representações. Apenas nós a descobrir isto juntos. Voltamos para baixo, para uma festa que agora parecia diferente. Eu já não era uma estranha a fingir pertencer, era a parceira escolhida de Rafael Caputo, o que trazia consigo um peso complicado. As pessoas olhavam para mim de forma diferente, falavam comigo com um respeito cauteloso tingido de medo. Eu tinha me tornado perigosa por associação, tal como Francesca me tinha avisado. O estranho era que eu não me importava. Francesca encontrou-nos no final da noite. Os seus olhos perspicazes repararam nas nossas mãos dadas, na postura protetora de Rafael e nas marcas nos meus pulsos, onde o homem de costa me tinha agarrado. Ela não perguntou o que tinha acontecido. Ela já sabia. Bem-vinda à família, disse-me ela. E desta vez não era uma ameaça ou um teste. Era um simples reconhecimento da realidade. Obrigada. Olhei-a nos olhos com firmeza. Vou cuidar dele. Sei que sim, disse ela limpando a garganta. Sorriu, e pela primeira vez o sorriso chegou aos seus olhos. És mais forte do que pareces, Alessia Moretti. Vais precisar de ser. Depois de ela sair, Rafael puxou-me para a pista de dança, para uma música que eu não reconhecia. Algo lento, antigo e incrivelmente romântico. Nós balançamos juntos enquanto todos observavam.
Percebi que aquele era o momento em que tudo mudaria completamente e irrevogavelmente. O que acontece com os 60 mil dólares? Perguntei com a voz abafada pelo peito dele. Que 60 mil dólares? Perguntou ele, afastando-se para me olhar com uma expressão genuinamente confusa. O nosso acordo. 6 semanas, 60 mil dólares. Esse acordo terminou no momento em que me beijaste no teu apartamento. A mão dele moveu-se para a parte inferior das minhas costas, puxando-me para mais perto. Tudo desde então tem sido real, o que significa que não serás paga por seres minha namorada. Em vez disso, recebes tudo o resto. Tudo o resto? Proteção, devoção e acesso ao meu mundo, com todas as suas complicações. Ele inclinou-se até os seus lábios roçarem a minha orelha. Sou tua completamente e sem reservas. Isso é suficiente? Pensei na mulher que eu era há 6 semanas, invisível numa gala, desesperada por pertencer a algum lugar. Aquela mulher teria exigido o dinheiro e insistido em manter as coisas transacionais e seguras. Mas eu já não era essa pessoa. Em algum momento, tornei-me alguém que podia ficar num telhado com um chefe da máfia e exigir honestidade. Sou alguém que pode negociar com homens perigosos e vencer. Era alguém que podia amar sem garantias e chamar isso de força, em vez de fraqueza. É o suficiente, sussurrei. É tudo. Dançamos até os últimos convidados partirem, até restarem apenas a família dele e os seus associados mais próximos, até os empregados começarem a limpar as mesas e a cidade fora das janelas começar a sua lenta ascensão em direção ao amanhecer. Durante todo esse tempo, Rafael abraçou-me como se eu fosse a coisa mais preciosa do seu universo. E eu estava a começar a perceber que realmente era. 6 semanas atrás, eu tinha sido ignorada em uma festa até que um chefe da máfia me puxou para o seu colo e me ofereceu um acordo diabólico. Agora, eu estava nos braços daquele mesmo homem. Não como parte de uma transação, mas porque eu tinha conquistado o meu lugar através do fogo, da coragem e de uma teimosa recusa em ser outra pessoa que não eu mesma. A cidade brilhava lá fora, cheia de pessoas escalando as suas próprias montanhas, travando as suas próprias batalhas e buscando o seu próprio senso de pertencimento. Eu tinha encontrado o meu no lugar mais inesperado, nos braços de um homem perigoso que tinha visto além da minha invisibilidade a força que havia por baixo. Leva-me para casa, disse eu, embora já não tivesse a certeza de qual casa eu queria dizer. O meu apartamento em Queens parecia pertencer a outra vida. O mundo de Rafael tinha se tornado o lugar ao qual eu pertencia. Ele entendeu sem que eu precisasse explicar. Vem comigo. Saímos da sua propriedade no Mercedes familiar. Marco conduziu-nos pelas ruas industriais de Brooklyn em direção à zona ribeirinha. Em vez de irmos para o meu apartamento, porém, fomos para um edifício que eu não reconhecia. Algo elegante e moderno, com medidas de segurança que faziam a propriedade da mãe dele parecer casual em comparação. O que é isto? Perguntei, enquanto o elevador subia suavemente até o último andar. A minha verdadeira casa, disse ele apertando a minha mão. Não a propriedade pública onde conduzo os meus negócios. É aqui que vivo quando quero ser apenas Rafael, não Rafael Caputo. A cobertura era um refúgio inesperado de calor e conforto, longe da austeridade fria que eu esperava. Livros cobriam uma parede e os móveis pareciam usados, em vez de perfeitos como em um showroom. Através das janelas do chão ao teto, Manhattan brilhava do outro lado da água como uma promessa. É lindo, suspirei. É seu. Ele disse isso com simplicidade, como se oferecer-me a sua casa não fosse mais significativo do que oferecer-me uma chávena de café. Sempre que quiser estar aqui, não importa quantas vezes seja. Não estou a pedir que se mude para cá. Ainda não. Mas estou a pedir que pense neste lugar como um lugar ao qual pertence. Virei-me para encará-lo. Ele entrou na minha vida como um furacão, não deixando nada como estava. O que estamos a fazer, Rafael? Não sei. Ele puxou-me para perto e eu encaixei-me nele como se tivéssemos sido feitos um para o outro. Mas quero descobrir, sem guiões, sem encenações, sem estratégias de saída. Apenas nós a navegar juntos, mesmo que seja perigoso. Especialmente porque é perigoso. Ele levantou o meu queixo e olhou para mim com seriedade. Passei toda a minha vida sendo cuidadosa e estratégica, nunca deixando ninguém se aproximar o suficiente para fazer diferença.
E então você apareceu com um vestido estragado, com manchas de champanhe, negociando comigo como se fosse um negócio. De repente, nada mais importava, exceto mantê-lo na minha vida. Então, sim, é perigoso. Sim, haverá mais ameaças como Costa. Mas nunca tive tanta certeza de nada como tenho disso. Estiquei o braço e tracei a cicatriz ao longo da sua mandíbula. Aquela fina linha branca, sobrevivente da violência, ainda estava lá. Eu era invisível antes de ti. Eu estava naquele salão de baile, vendo todos os outros serem importantes, enquanto eu não era. Tu me tornaste visível. Não, ele segurou a minha mão e a pressionou contra o seu peito sobre o seu coração. Tu te tornaste visível ao te recusares a ser menos do que és. Eu simplesmente reconheci o que já estava lá. Beijamo-nos então, um beijo lento, profundo e cheio de promessas. Não a paixão desesperada do nosso primeiro beijo, mas algo mais profundo. O beijo de duas pessoas comprometidas com o trabalho complicado, perigoso, mas belo, de criar algo real. Quando finalmente nos separamos, o céu lá fora estava a clarear com a aproximação do amanhecer. Rafael levou-me para o seu quarto, onde caímos na cama, completamente vestidos e exaustos pelos acontecimentos da noite. Ele puxou-me contra o seu peito e envolveu-me com os seus braços de forma protetora. Senti-me mais segura do que nunca na minha vida. Fica, sussurrou ele no meu cabelo. Não vou a lado nenhum, sussurrei de volta. Enquanto adormecia nos braços de Rafael Caputo, refleti sobre começos e fins, e sobre a mulher que eu tinha sido e a mulher em que me tinha tornado. 6 semanas atrás, eu tinha concordado em desempenhar um papel. Agora, eu estava a viver a minha verdade, complicada, perigosa e absolutamente real. Lá fora, a cidade continuava seu movimento interminável, cheia de pessoas invisíveis à procura do seu momento de serem vistas. Eu tinha encontrado o meu no último lugar que esperava e com a última pessoa que pensava que me entenderia. Mas esse era o segredo, percebi quando o sono finalmente me dominou. Somos todos invisíveis até que alguém olhe com atenção suficiente para ver não apenas o que mostramos ao mundo, mas quem realmente somos por baixo. E às vezes, se tivermos muita sorte, a pessoa que finalmente nos vê é alguém que vale a pena ser vista. A respiração de Rafael se acalmou contra o meu cabelo e eu fechei os olhos, sem mais medo do que viria a seguir. Fosse o que fosse, nós enfrentaríamos juntos. E isso era mais do que suficiente. Era tudo.